O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 12 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 74, mas antes eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e a gente vai hoje para o que eu chamo de mini episódio. Eu vou falar para vocês aqui sobre 2 casos brasileiros, né, que foram noticiados aí por grandes jornais, baseado em matérias que saíram aí em grandes jornais, né, e que tiveram aí grande repercussão. São 2 casos que aconteceram recentemente e eu vou contar para vocês aqui sobre esses 2 casos e vou tentar continuar trazendo aqui sempre que tiver alguma notícia de caso brasileiro ali que chame mais a atenção, né? Como inclusive eu vou aproveitar a oportunidade e dizer para vocês que tem um caso brasileiro recente, né, que é parecido com esses casos de uma família inteira, né, se eu não me engano, 10 pessoas da mesma família, né, foram envolvidas num crime e foram assassinadas. Se vocês procurarem no podcast, tem um caso desses que eu contei aí, se eu não me engano, no começo do ano de 2024. A gente já entrou aí, né, em mais um ano, 2025, e aproveito também, né, nunca é tarde, para desejar um feliz ano novo aí para todos vocês que vêm me ouvindo e continuar agradecendo pela audiência que vocês vêm me dando e pelos números aí que vem sempre aumentando, tá? Então é isso, amigos, a gente vai hoje para o episódio 74, né, um mini episódio aí, para falar sobre esses 2 casos. Então é isso, amigos, a gente vai começar pelo caso onde se tem mais detalhes já, que é um caso do casal que sumiu, né, ali em novembro, e eu vou contar para vocês sobre esse caso baseado em matérias do G1, tá? Matérias que são ali de jornais lá da cidade ou do estado, né, onde aconteceu o caso, e tem ali já alguns detalhes sobre esse caso. Eu vou me basear exclusivamente por essas matérias do G1, tá bom? Então, o caso, a primeira matéria que saiu, ela saiu ali por volta do dia 20, um pouco antes de novembro, porque eles sumiram no dia 11 de novembro. Então a gente vai ter uma noção aqui da primeira matéria que saiu para a gente entender, né, o que ocorreu, né, e como as coisas foram acontecendo depois e o que a gente tem até o momento, tá? Lá na primeira matéria, que é uma matéria, como eu já falei para vocês, do G1, né, de Santa Catarina, dizia o seguinte: desaparecimento de casal há 8 dias mobiliza delegacia anti-sequestro em Santa Catarina. E aí tem algo aqui que foi dito pelo filho, né, do homem
que está desaparecido, né? Ele diz o seguinte: estamos todos aflitos, em desespero. E aqui foi o filho do Walter Agostinho. O casal, amigos, é o seguinte: é o Walter Agostinho e Araceli Zanella. Eles foram vistos pela última vez no dia 11 de novembro em Biguaçu, na Grande Florianópolis. O desaparecimento do casal Walter, de 62 anos, e Araceli, de 46 anos, mobilizou a Delegacia de Roubos e Antissequestros de Santa Catarina. Familiares relatam aflição pela falta de notícias sobre os dois, vistos pela última vez em 11 de novembro em Biguaçu, na Grande Florianópolis, como eu já falei. O filho, Walterson de Faria, filho de Walter, ele diz nessa matéria que o pessoal estava ali sem entender, né? Todo mundo desesperado já, porque se passava ali mais de uma semana sem eles conseguirem se comunicar com o casal. O casal está junto há cerca de 5 anos, de acordo com a irmã dela, Aline Zanella. Ela se mudou para Biguaçu após conhecer Walter. Na cidade, tinham juntos um estabelecimento comercial fechado há cerca de 1 mês. E aí tem um outro familiar que diz o seguinte, abre aspas: não sabemos de fato o que aconteceu. Então olha isso, eles eram donos ali de um comércio e tinham fechado esse comércio aí há cerca de 1 mês, e nesse momento aqui eles estavam desaparecidos, sem nenhum contato com ninguém, já ali por volta de 8 dias. Os dois estavam de mudança para uma propriedade na praia de Governador Celso Ramos, conforme familiares, após Walter decidir se aposentar. E aí, nesse momento aqui, inclusive na matéria, eles pedem, né, que quem tivesse alguma informação sobre o paradeiro do casal entrasse em contato lá com o número de telefone da polícia, né, e alguém que pudesse dar qualquer informação ali para ajudar a encontrar o casal. Walter mede cerca de 1,70 m de altura, tem em torno de 89 quilos e é natural de Biguaçu. Araceli é natural de Chapecó, no oeste catarinense. Mede 1,71 m de altura e pesa cerca de 80 quilos. O homem usa medicamentos controlados para pressão e tem uma tatuagem de um escorpião em um dos braços. E aí tem lá um trabalho, né, de busca, são colocados cartazes de forma digital ali nas redes sociais, né, e a polícia também, a divisão de antissequestro também divulga ali fotos dos dois, né, informando que eles foram vistos pela última vez lá nessa localidade, Biguaçu, no dia 11 de novembro. E aí a gente vai saber um pouco da investigação naquele momento, né? O desaparecimento é investigado pela Delegacia de Roubos e Antissequestros da Polícia Civil do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. O delegado responsável pelo caso, Anselmo Cruz, não divulgou mais informações para não atrapalhar a apuração. Estão sendo levantadas informações sobre a circulação do carro. Os celulares estão sendo buscados por rastreamento e câmeras de monitoramento estão sendo revisadas. Então aqui, amigos, essa matéria ela é ali de mais ou menos uma semana após o desaparecimento. Ela é ali de 18, 19 de novembro, dando conta ali desse sumiço que até então deixou os familiares, obviamente, muito preocupados e sem entender, né?
Ninguém conseguia mais falar com eles. E aí tem uma segunda matéria, cerca de mais 8 dias depois. É uma matéria também do G1, tá? Que diz o seguinte: com investigação sob sigilo, desaparecimento de casal completa 16 dias. E aí tem uma outra frase, né, do filho, que ele diz o seguinte, abre aspas, situação desesperadora. As pessoas já estavam ali imaginando todo tipo de situação. Não tem como, hoje em dia, você ficar 16 dias sem falar com ninguém. 2 pessoas, né? Walter Agostinho de Faria Júnior e Araceli Cristina Zanella foram vistos pela última vez no centro de Biguaçu. Eu falei novamente, amigos, porque aqui tá o nome completo deles. Eu acho que eu não tinha falado ainda o nome completo deles, né? A Polícia Civil mantém a investigação do desaparecimento do casal Walter e Araceli sob sigilo. O sumiço completa 16 dias na quarta-feira, dia 27. A situação tem deixado Walterson de Faria, filho de Walter e enteado de Araceli, em constante aflição. Abre aspas. A situação do desaparecimento do meu pai e da minha madrasta é desesperadora. Fecha aspas. Segundo Walterson, ele busca por informações diariamente junto à polícia, mas nenhuma notícia foi repassada para ele até então. Mesmo assim, segue confiante, abre aspas, na esperança de boas notícias em breve. Então, olha só, a polícia ela já está investigando há algum tempo, mas segundo o que diz aqui essa matéria, a polícia não repassa as informações que tem para o filho do Walter. Olha só que loucura isso, você ficar 16 dias sabendo que a polícia está investigando, mas você não ter ainda nenhuma informação. O desaparecimento do casal foi notificado pelo próprio filho em 11 de novembro. Uma semana depois, a Delegacia de Roubos e Antissequestro passou a investigar o caso. Procurada, a Polícia Civil informou que não está divulgando informações para não prejudicar a investigação. Disse, no entanto, que deve ter novidades sobre o caso em breve. Então, cara, realmente algo assim que ninguém queira passar por isso, né? Você ter ali o familiar desaparecido há dias, há semanas, aliás, né? Já 2 semanas sem notícias do próprio pai. No caso aqui, ele ainda tenta manter, né, uma esperança de que eles possam ser encontrados, obviamente, com vida, mas deve ser algo assim realmente horrível, né? E aí a gente vai repassar aqui, né, a informação que nesse momento o que se sabia. O casal vivia junto há 5 anos, tinha um comércio e esse comércio ele estava fechado há cerca de 1 mês. E o filho do homem, né, o Walterson, ele diz ali que não sabe realmente de nada do que aconteceu. Ainda não tem nenhuma informação do que pode ter acontecido com o pai e a madrasta. Eles sumiram no dia 11. A Delegacia de Roubos e Antissequestro só começa a investigar no dia 18 de novembro, cara. Olha isso. E aí a gente vai para uma terceira matéria. As coisas já começam a ser desvendadas. E aí eu vou ler para vocês aqui o que foi descoberto. Uma matéria que é do dia 11 de dezembro. Ou seja, fazia ali 3 semanas que eles tinham começado a investigar o caso. E fazia 1 mês que o casal tinha sido visto. Então olha só, também uma matéria do G1 de Santa Catarina. Familiares e amigos de inquilinos
estão envolvidos na morte de casal desaparecido há 1 mês em Santa Catarina, diz delegado. Então, olha só que triste, que chocante, né? Aqui ele já admite que o casal está morto, mas que não foi nada encontrado ainda, mas pelas investigações o casal estaria morto e familiares e amigos de inquilinos estariam envolvidos na morte desse casal. Eu vou ler para vocês aqui para a gente entender ali qual que é a participação dessas pessoas, né? Delegado do caso afirmou a um programa de TV na quarta-feira, dia 11 de dezembro, que todos os suspeitos tinham algum tipo de relação com os locatários do imóvel, que motivou discussão com vítimas. Vamos entender essa história, né? Irmãos, meio-irmão, pessoas muito próximas ou convivendo juntas com os locatários do imóvel estão entre os suspeitos do assassinato do casal, desaparecidos há 1 mês após serem vistos pela última vez em Biguaçu. Apesar dos corpos não terem sido encontrados, a Polícia Civil de Santa Catarina tem convicção dos homicídios por causa de uma discussão sobre aluguel cobrado das vítimas aos suspeitos. Então, olha só qual seria o motivo, né? A polícia afirma que os corpos não foram encontrados, mas já tem ali conhecimento sobre o motivo, né, que seria essa discussão sobre aluguel. Os detalhes do envolvimento de familiares e conhecidos dos inquilinos foram dados nesta quarta-feira, dia 11, pelo delegado Anselmo Cruz, responsável pela investigação a um programa de TV da Globo. Então você vê como o caso realmente chamou a atenção, porque o delegado inclusive foi convidado a dar ali uma entrevista no programa da TV Globo. 6 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nas mortes e uma está foragida. Os corpos não haviam sido encontrados até a tarde desta terça-feira, dia 10. E aí tem uma declaração durante essa entrevista do delegado, né, no programa. Abre aspas. Há envolvimento de irmãos, irmão de um, irmão de outro, meio-irmão, pessoas muito próximas ou convivendo juntos, inclusive, declarou o delegado em entrevista para a apresentadora do programa. Ao G1, o delegado também havia detalhado o envolvimento dos suspeitos, que não tiveram os nomes informados. Cruz acrescentou que não houve nenhuma colaboração por parte dos suspeitos e nem admissão de culpa. Então, olha só, eles investigam ali, chegam até essas pessoas, né? Obviamente baseado em alguma informação, algum indício, mas os caras não dizem nada, né? O que o delegado informa, e não admitem que fizeram algo com o casal. E aí o delegado fala também, abre aspas, algumas das pessoas com relação familiar, outros de amizade, mas todos têm relação anterior. Não foi uma situação de que foi contratada alguém para fazer uma parte. Ou seja, foram pessoas ali ligadas aos inquilinos, e aí ele dá a entender que todas essas pessoas, de certa forma, participaram da morte do casal, né? E aí ele continua. Os inquilinos entendiam que estavam sendo prejudicados, e aí, por conta disso, eles acreditavam que teriam dinheiro a receber. Então, amigos, para que fique muito claro,
o casal era dono de um imóvel, ou de mais de um imóvel, aqui não fica claro. Teriam cobrado os inquilinos e teria existido ali algum desacordo que gerou uma discussão, uma possível briga, porque os inquilinos, na verdade, achavam que teriam dinheiro a receber de volta. Olha só. De acordo com a investigação, os assassinatos teriam ocorrido após o casal ir até o imóvel cobrar aluguel dos inquilinos. O delegado acredita que os dois tenham sido mortos ainda em 11 de novembro, no mesmo dia que eles sumiram, né? O caso envolve crimes de sequestro, roubo e estelionato. Walter e Araceli teriam sido mantidos presos e mortos logo após uma discussão. E aí tem outra informação trazida também pelo delegado. Abre aspas. Naquele mesmo dia 11, aquelas pessoas ficaram sequestradas lá dentro do bar. O imóvel funcionava como um bar. Permaneceram o dia todo sequestradas lá dentro e, ao final do dia, foram retiradas de lá. Nós, infelizmente, temos convicção que o casal foi morto ainda no dia 11. Fecha aspas. Isso aqui é o próprio delegado falando, né? Dos 6 presos, somente uma mulher presa em flagrante cumpre medidas cautelares fora da cadeia, como o uso de tornozeleira eletrônica. Um 7º envolvido está foragido e os demais seguem detidos de forma temporária. As equipes seguem em busca pelos corpos e reforça a procura em áreas de mata em bairros da cidade de Biguaçu e São José, na Grande Florianópolis. A hipótese é que eles tenham sido enterrados. Também foi descoberto que os suspeitos usaram cartões e fizeram transferências bancárias das contas das vítimas, além de usar o carro dos dois. Olha isso, cara. Então, uma briga ali, um desacordo, uma discussão por conta dessa questão, né, de valores de aluguel, fez com que eles pegassem o casal, deixassem o casal ali após a discussão, né, segundo as investigações, deixassem o casal preso ali, mantido sob custódia deles ali, já incomunicável, e no mesmo dia os caras matam o casal. Olha isso, bicho. E além de tudo isso, eles ainda pegam as coisas do casal, usam o carro, utilizaram os cartões, né, fizeram saques, ou seja, um crime brutal e cruel, né? E aí, amigos, após essas informações, a polícia ela foi apurar uma denúncia, né, ali ainda buscando por informações de onde os corpos deles estão, né? O corpo do Walter e da Araceli, a polícia recebeu uma denúncia de que os 2 corpos estariam num matagal. E fazendo essas buscas, a polícia na verdade encontra um corpo de uma outra pessoa. Isso foi a matéria seguinte, né, a essas informações que eu já passei para vocês. Eu vou ler para vocês aqui essa matéria, que foi o seguinte. De acordo com a polícia, o cadáver foi encontrado em uma área de mata no bairro Pedregal, em São José, também na Grande Florianópolis. A equipe da Delegacia de Roubos e Antissequestro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais chegou ao local após denúncias de que o casal estaria escondido ali. Ele fala escondido, né? Os corpos enterrados ali de uma forma a ficarem ocultos, né? Para que ninguém encontre. Quando a polícia encontra esse corpo, eles chamam, claro, perícia forense, e
por conta ali do corpo já estar num estágio avançado de decomposição, eles na verdade acreditam que se trata de uma outra pessoa. Então, até esse momento, nós estamos aqui, eu estou terminando de gravar aqui já para esse episódio no dia 11 de janeiro, faz 2 meses que o casal está desaparecido e continua desaparecido, porque como eu falei, a polícia já tem ali informações, né, e uma noção de como foi a dinâmica do desaparecimento e acredita, né, tem convicção de que o casal foi morto. Os suspeitos, das pessoas que foram presas, elas não admitiram ter feito nada com o casal e não informaram também, claro, sobre onde estão os corpos do casal. Então, até esse momento, o casal segue desaparecido e uma pessoa que também estaria envolvida, uma 7ª pessoa, continua foragida e outras 6 foram presas. E aí, amigos, a gente vai passar para o segundo caso que eu vou contar para vocês aqui, que aconteceu em Goiás. O segundo caso, amigos, ele é mais curto, ele tem pouco menos informação aqui e ele chama a atenção porque se trata de um garoto que tinha desaparecido há muitos anos, aí, se eu não me engano, cerca de 5, 6 anos, e foi descoberto que esse jovem, na verdade, foi morto pela polícia, segundo as investigações do Ministério Público, né? Segundo denúncia do MP. Olha só. E aí, essa matéria, ela é do G1 de Goiás. Adolescente que está há 6 anos desaparecido após ir para a casa de amigo jogar videogame foi morto por policiais, denuncia MP. Na ocasião, 2 amigos e um primo do adolescente também foram mortos pelos policiais. De acordo com a denúncia, denunciados colocaram o corpo em um dos veículos e o ocultaram, afirma o documento. E aí essa matéria também ela é recente, tá? Ela é de 3 semanas atrás, tá? O Ministério Público de Goiás denunciou 4 policiais militares pela morte do adolescente João Vitor Mateus de Oliveira, de 14 anos, que desapareceu há 6 anos após ir para a casa de um amigo jogar videogame em Goiânia. A casa foi alvo de uma ação da Polícia Militar que apurava uma denúncia de carro roubado. Na ocasião, 2 amigos e um primo de João também foram mortos pelos policiais, segundo o Ministério Público. A polícia negou que o adolescente estivesse no local. Foram denunciados os policiais Fabrício Francisco da Costa, de 42 anos, Tiago Antônio de Almeida, de 37, Éder de Souza Bernardes, de 40, e Cledson Valadares Silva Barbosa, de 33. Isso são nomes, né, dos policiais que foram denunciados pelo Ministério Público, tá? O G1 não conseguiu contato com as defesas dos militares quando tentou ali colocar a versão deles, né? A versão e a posição aí dos advogados dos policiais. E aí tem aqui uma parte do documento a qual o G1 teve acesso, abre aspas, agindo de forma livre e consciente em comunhão de ações e desígnios mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e, para assegurar a impunidade de outros crimes, os denunciados mataram João Vitor Mateus de Oliveira,
por meio de disparos de arma de fogo, fecha aspas, afirma o documento a qual o G1 teve acesso. Em nota, a PM informou que o caso está sob análise do Poder Judiciário e afirmou que tem compromisso com a transparência e a observância da legalidade. A ação policial que, segundo o Ministério Público, matou o adolescente desaparecido Marley Ferreira Nunes, Mateus Henrique de Barros Melo e Divino Gustavo de Oliveira, ocorreu no dia 23 de abril de 2018. O corpo de João nunca foi encontrado. E aí tem mais um trecho da denúncia do Ministério Público, abre aspas. Os denunciados colocaram o corpo em um dos veículos e o ocultaram, situação que persiste até a presente data. Além disso, a morte e a ocultação do cadáver da vítima João Vitor foram praticadas para encobrir a ausência de causa justificante para a ação criminosa desenvolvida no interior da residência, ou seja, para assegurar a impunidade dos denunciados em relação aos 3 primeiros homicídios, eliminando o adolescente que havia presenciado os fatos. Fecha aspas. Então, olha só, a denúncia diz o seguinte, que os caras nessa ação da polícia invadiram o local, né, e de forma arbitrária executaram, assassinaram os outros 3 jovens e o adolescente viu tudo, presenciou tudo. Então, para que o adolescente não abrisse a boca, obviamente, eles deram um fim no rapaz e o corpo nunca foi achado. Olha isso, cara. Né? É impactante. É difícil imaginar o que passa uma mãe dessa, né? Ela e todo o restante da família se dizem dilacerados por aquela noite e, desde então, grande parte desenvolveu problemas psicológicos. Abre aspas. Minha menina teve que fazer tratamento por muito tempo, porque ficou com uma depressão muito forte. Eu estou me recuperando, mas tem dias que me desestabilizo toda. Não posso ouvir barulho de sirene de polícia, porque passo mal. Minha mãe entrou em depressão, até hoje está doente. Minha irmã, mãe do meu sobrinho que morreu, toma remédio controlado. Então, destruiu a família. Fecha aspas. É difícil, né? É difícil você ouvir depoimentos de pessoas que tiveram ali seus filhos, seus entes queridos assassinados de uma forma brutal, né? E no caso do jovem, né? Ele teve o corpo ocultado, né? Até hoje o corpo não apareceu ainda. Ao ser perguntada sobre a esperança de justiça sobre o caso envolvendo o filho, a mãe de João disse que espera por justiça divina. Abre aspas. Esperança de achar o corpo dele eu tenho. Agora de ter justiça ou achar ele vivo, não. Eu sei que isso aí não vai ter, infelizmente. A única justiça que eu sei que eu vou ter é a de Deus. Fecha aspas. E aí eu vou contar para vocês aqui a questão do caso. Quando ocorreu essa operação, que os outros jovens foram mortos e que esse desapareceu, né? Para a gente entender. Trechos do inquérito policial, ao qual G1 teve acesso, revelam que, na noite de 23 de abril de 2018, a equipe do Batalhão de Choque entrou na casa de Mateus Henrique, de 19 anos, após receber uma denúncia anônima de que uma caminhonete roubada estava escondida lá. Os policiais olharam por cima do muro
viram o veículo e decidiram entrar no imóvel. Na versão da PM, os policiais foram recebidos a tiros por Matheus, Marley Ferreira, de 17 anos, e Gustavo, de 19 anos. Por isso, revidaram atirando de volta. Ao todo, os militares deram pelo menos 10 tiros contra os jovens, que morreram na casa antes mesmo da chegada do corpo de bombeiros. Segundo os 3 policiais, João Vitor nunca esteve no local. Mas é justamente ao falar sobre a caminhonete e a entrada da equipe na casa que os depoimentos se distanciam sobre o que aconteceu. A avó de Matheus diz que saiu de casa horas antes da ação, deixando o neto acompanhado dos amigos Marley, Gustavo e João Vitor. Ela afirma que não havia nenhuma caminhonete na casa até então. Então, essa é uma testemunha que diz que saiu da casa e o jovem que desapareceu estava lá. Em outros depoimentos, testemunhas relatam que um quarto amigo de Matheus teria pedido para deixar a caminhonete roubada na casa dele para, abre aspas, esfriar, que é ficar escondida para não ser rastreada, né? Dizem que esse amigo chegou a voltar para buscar o veículo, ficou na casa por um tempo, mas saiu para comprar um refrigerante minutos antes da chegada da equipe da PM. Olha isso, cara. Familiares e amigos dos garotos mortos na ação negam que eles roubaram o carro, que usassem armas ou tivessem coragem de reagir contra qualquer ordem da polícia. Quando a ação se encerrou, a mãe de João Vitor e os familiares fizeram um boletim de ocorrência. Depois, se dividiram. Uma parte passou a madrugada procurando em hospitais e IMLs, enquanto a outra rodava o bairro chamando pelo nome de João Vitor, mas nenhum sinal do menino foi encontrado. A família também espalhou cartazes, fez buscas na vizinhança, entrou em córregos e fez posts nas redes sociais. Abre aspas, colocamos até na televisão, fecha aspas. Lembra a mãe, mas nenhuma informação surgiu. E aí tem aqui um detalhe que foi os pertences encontrados numa mata. A família detalha que Gustavo e João Vitor eram primos bem próximos, a ponto do adolescente usar o telefone do primo para acessar as redes sociais, já que não tinha condições de comprar um próprio. No dia das mortes, Gustavo avisou para a mãe que ia deixar o celular com João Vitor antes de ir para a escola. Depois da aula, se encontraria com o primo na casa de Matheus e pegaria o celular de volta. Então já são 2 pessoas, né, que se tem a notícia de que sabiam e disseram que o jovem estava naquela casa. Naquela noite, quando a viatura começou a deixar a casa de Matheus lentamente, já que muitas pessoas estavam aglomeradas na rua e dificultavam a saída dos policiais, os familiares ligaram para o número de Gustavo. 3 pessoas ouviram o celular tocando de dentro da viatura da PM. Uma das testemunhas, inclusive, reconheceu e descreveu o toque do celular como sendo o mesmo do celular de Gustavo, que estava com João Vitor.
A carcaça do aparelho foi encontrada 3 dias depois, durante buscas em uma região de mata no residencial Fortville, a cerca de 2,4 quilômetros da casa de Mateus. No mesmo dia, 2 pedreiros também acharam um par de chinelos que, segundo a família, pertencia a João Vitor. Em depoimento, eles explicaram que construíam o muro de uma chácara e, ao ligarem uma bomba de água em um córrego, acharam os pertences. Ao lado do celular e do chinelo, também foram encontrados projéteis de arma de fogo e ainda uma pequena mancha de sangue. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram chamados e realizaram buscas com cães farejadores, mas nada mais foi encontrado. Um bombeiro confirma em depoimento a existência da mancha vermelha. Então, amigos, esse caso, cara, ele é revoltante, porque você vê que se trata ali de jovens, né? Numa situação em que 3 jovens são mortos e que um adolescente, né, mais jovem ainda, desaparece, e você vê que a polícia, melhor dizendo, há policiais envolvidos, é algo que faz a gente imaginar por que esse tipo de coisa acontece, né? Só quem é policial, está nas ruas, sabe da dificuldade, mas para todas as profissões existe princípios, existe normas, né? Então é complicado você imaginar que policiais possam ter feito isso dessa forma, né? Então é isso, amigos, eu vou ficar por aqui, né? Esses 2 casos para vocês aí que realmente chamaram a atenção são casos, matérias, né, que foram atualizadas recentemente. O caso desse jovem, né, que desapareceu há 6 anos e aí agora o Ministério Público diz que foi os policiais que deram um fim no garoto, além de terem assassinado os outros 3 na busca por esse carro roubado, né, que foi informado. É isso. São casos brasileiros recentes aí que chocam, né? Um envolvendo a polícia e o outro aí envolvendo um problema aí com questões de aluguel, né? E como isso terminou, né? É isso, amigos. Eu volto em mais alguns dias com mais um caso aqui no Crimecast e agradeço a todos aí por continuarem me prestigiando com a audiência de vocês, tá? Até daqui a alguns dias aqui no Crimecast.